Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papers em Pauta. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos assuntos mais quentes da tecnologia, o uso de inteligência artificial para escrever software. Vamos explorar como uma IA pode, por exemplo, aprender a criar código malicioso, para o bem, ou como ela consegue olhar para um gráfico e criar o código que gera aquela imagem. E vamos até tentar dar uma espiada na mente dela para entender se ela planeja o que escreve ou se é tudo no improviso. Eu sou a Clara e tô aqui para guiar essa nossa conversa e comigo, como sempre, o Theo, nosso especialista técnico de plantão. Oi, Theo! Olá, Clara. E olá para todo mundo que está nos ouvindo. O tema de hoje é realmente fascinante. A gente vai analisar 4 artigos que mostram como essas IAs estão, de fato, moldando o futuro do desenvolvimento. A gente vai passar por segurança, criatividade e até pelos processos de pensamento interno desses modelos. E aqui está o nosso mapa para hoje. A gente começa com o dilema da segurança, depois parte para ver como a IA transforma imagens em código. Na sequência, investigamos essa história de planejar versus improvisar e, por fim, a gente amarra tudo para entender o que isso significa para o futuro do código. Vamos nessa! Ok, vamos começar pelo começo. E o nosso primeiro tema já é um baita paradoxo. Como é que a mesma inteligência artificial que pode nos ajudar a construir sistemas super seguros também pode ser usada para criar ameaças? É, literalmente uma faca de dois gumes. E isso já nos joga direto numa pergunta bem provocadora. Theo, o primeiro artigo que a gente separou fala exatamente sobre isso. Me diz uma coisa, qual é o grande problema que os pesquisadores estão tentando resolver aqui? Parece contraintuitivo, né? É uma ótima pergunta, Clara. O problema é que os nossos sistemas de detecção de intrusão, os IDSs, precisam de muitos, mas muitos exemplos de ataques para aprender a se defender. Só que, felizmente, esses exemplos de código malicioso são raros. É como tentar treinar um cão de guarda sem nunca ter um intruso para ele farejar. Para resolver isso, criaram o GengR LLM. A ideia é genial: colocar duas IAs para competir. Uma, a geradora, cria códigos de ataque, enquanto a outra, a discriminadora, tenta descobrir se aquele código é falso ou real. É um jogo de gato e rato. E isso funciona num ciclo contínuo. Primeiro, o gerador cria um código de ataque. Aí, o discriminador avalia. Se o gerador consegue enganar o discriminador, ele recebe uma recompensa e aprende a criar ataques ainda melhores e mais realistas. Com esse processo, eles conseguem gerar um arsenal gigantesco de ameaças para treinar as nossas defesas, mesmo começando com pouquíssimos exemplos. Nossa, é fascinante, mas dá um certo calafrio, né? Isso me leva direto para o outro lado dessa moeda da segurança. Se a gente consegue ensinar uma IA a ser uma ótima atacante, como é que a gente pode ter certeza de que o código que ela gera para a gente, no dia a dia, é seguro? Esse é o ponto central. Os testes antigos olhavam só para pedacinhos de código isolados, o que não mostra a realidade de um projeto. O novo benchmark chamado AIS-E faz diferente. Ele avalia a IA no contexto de um projeto inteiro, com todas as suas dependências e complexidades. A diferença é como testar só o motor de um carro numa bancada, em vez de testar o carro todo correndo na pista. Ele usa um ambiente controlado com regras de especialistas, o que torna a avaliação muito mais realista e confiável. Bom, saindo um pouco desse tema mais tenso da segurança, vamos agora para uma aplicação que é bem mais visual e, eu diria, criativa. Imagina se uma IA pudesse olhar para um gráfico super complexo e simplesmente escrever o código para recriar ele do zero. É exatamente essa a proposta do artigo Chartmaster. O desafio aqui é fazer com que o modelo de linguagem multimodal, que entende tanto texto quanto imagem, não só identifique o que tem num gráfico, mas consiga traduzir essa visão em código que funciona e que recria a imagem com precisão. E por que isso é tão difícil? É porque faltam dados para treinar a IA? É isso? Exatamente, Clara. A maioria dos dados que existiam era sintética, ou seja, gerada por computador, o que resulta em gráficos muito parecidos, muito certinhos. O Chartmaster resolve isso de um jeito muito esperto. Ele pega gráficos reais que foram feitos por pessoas de verdade dentro de artigos acadêmicos. O resultado é nítido. O novo conjunto de dados tem uma variedade muito maior de cores, textos, layouts, tudo. E essa diversidade é essencial para treinar uma IA que consiga lidar com a bagunça do mundo real. Mas só ter dados bons não é tudo. A segunda grande sacada deles é o ShartSim-RL. Basicamente, é uma técnica que ensina a IA a se importar com a aparência do resultado final. Em vez de só checar se o código roda sem erros, o sistema recompensa o modelo pela semelhança visual entre o gráfico que ele gerou e o original. No fundo, é como se a IA aprendesse a ter um olho de design.
Isso nos leva à nossa última análise profunda de hoje. A gente já viu que a IA pode criar código para atacar, para defender e até para ser criativa. Mas agora vem a pergunta de $1 milhão. Quando o LLM escreve um código complexo, ele está pensando lá na frente, planejando os próximos passos, ou está só improvisando, uma palavra de cada vez? Exato, Clara. Existem essas duas hipóteses. A improvisação é mais reativa. O modelo gera a próxima palavra com base no que ele acabou de escrever. Já o planejamento é proativo. O modelo define um objetivo lá na frente, tipo, preciso fechar essa função com uma chave, e aí ele vai escrevendo o meio do caminho para chegar até lá. Saber qual estratégia ele está usando é fundamental para a gente entender como esses modelos raciocinam. E para descobrir isso, os pesquisadores criaram um método muito engenhoso. Primeiro, eles identificam qual parte exata da rede neural está decidindo a próxima palavra. Depois, eles verificam se, dentro daquela parte, já existe alguma informação sobre uma palavra que só vai aparecer bem mais para frente no código. E aí vem o teste final. Eles desligam essa informação sobre o futuro. Se o código do meio do caminho mudar e aquela palavra futura sumir, bingo, é a prova de que o modelo estava sem planejando. E os resultados são muito, mas muito reveladores. Theo, olha isso. O modelo base, sem o ajuste fino, acerta 100% das tarefas de improviso, mas quando precisa planejar, o desempenho cai para 54%. O que isso quer dizer na prática? Então, Clara, isso nos diz algo fundamental. A habilidade de planejar já existe no modelo cru, mas ela é meio imperfeita. O treinamento com instruções não cria essa capacidade do zero. Na verdade, ele a refina. É como se o treinamento ensinasse o modelo a escolher o plano certo entre várias possibilidades e a executá-lo de forma mais consistente, ignorando os planos ruins. Que jornada, hein? Então, resumindo o que a gente viu hoje. Primeiro, com o Gangerio LM, a gente pode usar uma IA para gerar ameaças e, com isso, fortalecer nossas defesas. Segundo, com o Benchmark AIS, aprendemos que para testar a segurança de um código gerado por IA, o contexto do projeto inteiro é crucial. Terceiro, o Chartmaster mostrou que com os dados certos e os incentivos certos, a IA pode traduzir o visual em código funcional. E por último, descobrimos que os LLMs já sabem planejar, mas o treinamento os ajuda a planejar melhor. Exatamente, e tudo isso nos deixa com essa reflexão final. A IA está deixando de ser só uma ferramenta para se tornar uma verdadeira copiloto na criação do nosso mundo digital. E se ela tem seus próprios planos e estratégias, a grande questão é: quem está realmente no comando dessa viagem? Entender essa dinâmica é o grande desafio e, claro, a grande oportunidade que temos pela frente. Muito obrigada a todos pela companhia e até a próxima.